Fazei isto em memória de mim. Com essas palavras, Jesus institui o sacerdócio ministerial. E assim como ele formou o seu grupo, isto é, os 12 apóstolos, homens escolhidos por Jesus, formados, discipulados e enviados por ele em missão, desse mesmo modo, desde os primeiros séculos da igreja, eram escolhidos homens dentre o povo, que exerciam o ministério da palavra, do serviço e da Eucaristia. Mas quem é escolhido para esse ministério? A carta aos Hebreus explica que ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus. É Deus, portanto, que o escolhe e chama. Por isso, ser sacerdote é, antes de tudo, vocação, um chamado. O padre é um homem tirado por Deus do meio do povo e colocado a serviço desse mesmo povo nas coisas de Deus, conforme diz a carta aos Hebreus 5. O padre é em tudo e em primeiro lugar um homem de Deus, alguém que foi escolhido por ele para ser sinal visível da sua presença no meio do mundo. Desde os primeiros tempos da igreja, uma região territorial que compreendia uma cidade maior, com localidades menores ao seu derredor, foi chamada de diocese ou igreja local. O bispo morava na cidade maior, que era a sede diocesana, e os presbíteros eram ordenados e enviados em nome do bispo, tanto para ajudá-lo na cidade, como nas comunidades do interior, hoje chamadas de paróquias. Os padres orientavam o povo, administravam os sacramentos, e depois vinha o bispo para confirmar aqueles que tinham sido batizados, isto é, o bispo os crismava. Diocese, portanto, é a porção do povo de Deus que está em uma determinada região, sob a orientação do bispo e de seus colaboradores, que são os padres e os diáconos. Este povo de Deus é guiado e é alimentado na fé, na esperança e na caridade, por seus guias legitimamente reconhecidos pela Igreja Católica. Criada em 1966, a Diocese de Palmeiras é formada por 19 municípios e 17 paróquias. Seu clero diocesano possui 12 padres, incardinados na diocese. Também temos outros 2 padres diocesanos que saíram de suas dioceses de origem e vieram em missão para auxiliar no trabalho pastoral da Diocese de Palmeiras, devido à nossa carência de padres para suprir todas as paróquias. Também temos 12 padres religiosos que desempenham sua missão junto à diocese, auxiliando-os também nos trabalhos pastorais. O bispo de uma diocese é um sucessor dos apóstolos. Só é bispo legítimo aquele que foi escolhido pelo Papa e consagrado pelo sacramento da ordem episcopal por outro bispo. Ninguém tem o direito para se autodenominar bispo, ou de nomear outro como bispo, se não tiver autoridade para isso. O bispo diocesano é o pastor do grande rebanho que forma a sua diocese. Ali ele age como profeta, mestre e guia, alimenta seu povo com a palavra de Deus e os santifica com os sacramentos. O bispo acompanha, conhece e caminha junto com suas ovelhas. Nosso bispo Dom Guilherme está à frente de nossa diocese desde 1999 e é o 4º bispo desde que foi criada a diocese. Os primeiros padres olhavam para Jesus como modelo a seguir e imitar. Tinham-no como o bom pastor, aquele que vai em busca de suas ovelhas e que caminha à frente de seu rebanho, para guiá-lo no caminho, mas também defendê-lo dos perigos, livrá-lo dos obstáculos e curá-lo de suas feridas. Tinham a imagem de Jesus que acolheu com carinho os pobres e doentes, que não abandonou a multidão faminta, que cultivou a amizade, que chorou a morte de Lázaro, que participou da festa de casamento em Caná e que anunciou a todos um novo tempo. Desse modo, a espiritualidade do padre, e em especial a do padre diocesano, é configurar-se a Cristo bom pastor, guiando, zelando, apacentando os seus fiéis, e em casos extremos, se preciso for, o verdadeiro pastor da sua vida pelas ovelhas. Porque, dia a dia, de um modo diferente, o padre também o faz.
Todos os sacerdotes são configurados e consagrados a Cristo sumo e eterno sacerdote. Mas o específico do padre diocesano é a sua inserção na igreja particular, ou seja, na diocese, onde em colaboração com o bispo e em união com o presbitério, ajuda no pastoreio da porção do povo de Deus que lhe foi confiada. Está à frente de uma comunidade cristã paroquial sob a orientação de seu bispo, de quem depende e em comunhão com ele age em nome do próprio bispo. Se o religioso tem seu estatuto próprio, sua regra, suas constituições, o estatuto do padre diocesano é a sua incardinação. Incardinação trata-se de um vínculo jurídico e existencial entre o padre e a diocese, e nela com o bispo diocesano e seus sucessores. A sua característica é, portanto, a diocesaneidade, na qual o padre diocesano deve desenvolver a sua vida, o seu ministério, a sua espiritualidade. Assim, há uma mútua corresponsabilidade, pela qual a diocese assume a pessoa do padre, dando apoio e proteção. O padre que estiver exercendo seu ministério sacerdotal numa paróquia, como bom pastor do rebanho que lhe foi confiado, sente todos os dias as alegrias e as tristezas, as angústias e as esperanças que vivem os fiéis a ele confiados. Mas ao mesmo tempo, vive essa dimensão também em nível diocesano, pois forma com os outros padres o presbitério, que é a comunhão e a vivência fraterna de colegas, irmãos, na mesma missão. O padre diocesano pode ser transferido pelo bispo de uma paróquia ou função pastoral, segundo as necessidades existentes dentro da própria diocese. Nesta, o padre deve dispor-se a ser missionário, recriando em outro lugar as bases do Evangelho. Torna-se, portanto, um servidor do povo, propagando o reino de Deus, especialmente entre os mais pobres e necessitados. A ordenação é obra de Deus, é puro dom de Deus, não um troféu conquistado. O chamado divino supera todo o nosso currículo vitae, experiência e méritos pessoais. Sua graça eleva a nossa natureza humana, é um chamado sobrenatural. O tempo propício para corresponder a esse chamado é agora. Corresponda ao chamado de Deus e comprometa-se com ele. O amor é o que fundamenta a relação que surge a partir do encontro com Cristo. Nessa relação somos chamados a imitá-lo, a nos doar, a dar de nós mesmos sem reservas, para que o mundo creia e seja transformado pelo amor. De modo especial, o vocacionado à vocação sacerdotal é chamado a ser uma testemunha do amor. Por isso, conhecer, amar e seguir Jesus Cristo significa estar aberto a amar os outros e levá-los a conhecerem, amarem e seguirem a Jesus. Aquele que se encontrou verdadeiramente com Cristo, que se apaixonou totalmente por Ele e pelo reino de Deus, não se contém em si mesmo, de modo que seu desejo é que os outros também façam essa experiência de amor que Ele fez. A isso podemos chamar de um chamado ao apostolado, ao pastoreio do rebanho de Deus. Jovem, você pode ser o protagonista dessa história. Por isso faço um desafio a você, que não gosta de fugir da verdade e deseja ser um cooperador da verdade. Por que não ser padre? Por que não seguir os passos do Senhor e agir como um outro Cristo? Você já pensou que Deus poderia te chamar ao sacerdócio e de quantas pessoas precisam de suas mãos, de seus pés, sua voz para escutar, para ver, descobrir e amar a Deus? Por isso, jovem, avance para águas mais profundas. Atreva-se a dizer o seu sim a Deus. Ser padre é a ousadia e a audácia de Deus, porque Deus se vale de um ser humano pequeno e limitado para carregar um grande tesouro em frágeis vasos de barro. Entenda, rapaz, a audácia de Deus não é para loucos. A audácia de Deus é para quem tem coragem, e a coragem
é para quem ama desafios. Seja jovem, seja um homem de desafios.